Cara, é o seguinte, eu estou com um problema. Na verdade, vários pequenos problemas. Eu tenho que criar um algoritmo que mostre a probabilidade de um texto ser uma fake news. Isso daqui é um trabalho da matéria de estrutura de dados para a faculdade. A princípio, você que é programador, você pode achar isso aqui até como uma coisa fácil. Só que nós temos vários pequenos problemas. O primeiro probleminha é que ele tem que ser feito em Python. Ele tem que conter listas, dicionários, conjuntos e matrizes. Até aí tudo bem. Só que o problema piora porque eu não sei Python. Não sei como fazer esse algoritmo. Ele é em equipe, eu tenho poucas semanas e tenho uma prova no meio. Na verdade, nem pouca semana, eu tenho um pouco mais que uma semana. E o problema principal é que eu quero aprender JavaScript nesse meio tempo também. Mas isso aqui provavelmente nem vai dar tempo, então a gente deleta isso daqui. Qual o BO? Eu não sei Python. Estou no terceiro período da faculdade. Essa faculdade que eu estou atualmente, ela é em Python, a linguagem de programação dela. Para os iniciantes, mais lá para frente no curso vai pegar JavaScript. Só que eu venho do Instituto Federal, onde lá eu aprendi lógica de programação em C. E C é razoavelmente diferente de Python, entendeu? Então eu tenho que aprender nesse meio tempo como que funciona o Python, como que dá um print no Python, comenta uma coisa, sei lá, essas coisas de linguagem mesmo, entendeu? Pelo fato de ser em equipe, eu não posso simplesmente fazer esse trabalho atropeladamente sozinho. Eu tenho que dividir isso com a minha equipe, porque senão eu vou fazer o trabalho pelos outros e também vai ser sorteio no dia. Então se o pessoal não souber apresentar, a equipe toda se lasca. Quando eu peguei esse trabalho aqui, todo mundo da sala ficou um pouco assustado, porque o povo também está no começo do curso, né? E o pessoal não sabe muito programação ainda. O pessoal está aprendendo lógica de programação agora e o pessoal ficou se matutando como é que nós vamos fazer isso daqui. E todo mundo bateu no desespero. Tanto que antes de ontem a gente fez uma call, que foi até mais ou menos meia-noite, e a gente simplesmente percebeu como a gente não sabe como vai fazer isso daqui. Só que a gente conseguiu delimitar algumas coisas. E isso foi bom. Eu tô lendo um livro que tá bastante hypadinho lá pra fora. Lá pra fora porque ele não tem em português ainda. Que se chama Million Dollar Weekend, do Noah Kagan. É um ex-funcionário do Facebook. E ele, enfim, né? O título diz que é como você faz US$ 1 milhão no final de semana. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque aqui é sobre programação, só que ele deu alguns insights que eu achei bastante interessante. Ele fala que muitas pessoas estão presas no primeiro dólar porque elas pensam não como fazer o primeiro dólar, mas sim como fazer logo o primeiro milhão. E é um passo de cada vez, as coisas têm que ser galgadas. Então, antes de eu ficar desesperado com isso aqui, eu decidi dividir esse problema em problemas menores para resolver. O primeiro é que eu tenho que aprender como é que funciona a lista de dicionários e conjuntos e matrizes em Python. Eu sei isso em C, só que em Python não. Então, de qualquer forma, apesar de eu não saber isso em Python, vai ficar mais fácil de eu aprender. Então, eu separei algumas formas de eu conseguir aprender isso em Python. A primeira é vendo o curso em vídeo, o curso do Guanabara. O outro é vendo os vídeos soltos no YouTube ou lendo os slides do professor. Como eu tenho uma semana para fazer isso e durante a semana tenho uma prova que é dessa matéria, eu acho que eu vou pular a parte do curso em vídeo. Eu vou ter que fazer curso em vídeo porque eu quero aprender um pouco mais sobre o Python. Mas eu vou pular logo para primeiro fazer um resumo dos slides e com base nesses resumos feitos no papel, eu vou caçar vídeos no YouTube que me instruam ainda mais. O curso em vídeo do Guanabara é algo que é realmente bem legal. Principalmente para quem, assim como eu, não é uma pessoa que é extremamente experiente em programação. Ele tem um curso que é um curso de algoritmos, que é um curso onde você vai aprender a lógica de um algoritmo em Portugal, que é uma linguagem baseada no português. Então, você que não sabe inglês, é uma boa forma de começar. E o curso, eu anoto tudo. Tudo que eu vou lendo, eu vou anotando, todas as aulas. E eu não tenho tempo para fazer isso com o curso de Python. Logo, eu vou pular para fazer o resumo com base no slide, depois ver vídeo no YouTube e começar a procurar sobre como fazer esse algoritmo para identificar fake news. É claro, o professor ele não passou esse trabalho faltando uma semana para a gente fazer, ainda mais que nós somos iniciantes na programação. Ele passou com um tempo de antecedência, só que como um bom estudante, todo mundo da sala deixou fazer de última hora. Ele passou um texto motivador, digamos assim, né? Que é um texto que vai falar sobre o problema e ele vai instruir sobre como nós devemos fazer esse algoritmo. Ele sugere que esse algoritmo tenha palavras que são palavras mais comumente ditas em fake news e, de acordo com a quantidade de palavras no texto,
a quantidade de exclamações, palavras em caixa alta, urgente, os cientistas indicam, os cientistas descobriram que esse texto vai pontuar mais ou menos como sendo uma provável fake news. A minha equipe separou esse problema em alguns tópicos. No caso, foi eu e outra pessoa fazendo isso aqui no Macau. Mas um desses tópicos é a identificação do problema, onde nós colocamos o seguinte texto: com o advento das redes sociais, a troca de informações se tornou mais rápida, porém é preciso de um maior número de notícias falsas. Isso tem se tornado um grande desafio, uma vez que disseminadores dessas notícias se aproveitam da dificuldade de verificação causada pela quantidade massiva. Comumente, essas publicações vêm com headlines chamativas, conteúdo distorcido e utilizando de argumentos de autoridade. Basicamente, a gente está dizendo que fica mais difícil com uma plataforma verificar se é uma fake news ou não, porque está todo tempo sendo muita coisa postada. E também essas plataformas, querendo ou não, elas promovem esse tipo de conteúdo que é mais chamativo, que tem uma headline, tipo assim, que chama bastante atenção. O segundo tópico que a gente separou foram as causas para esse problema, que foi: termos com mais de um sentido ou palavras complexas podem confundir o processo de identificação de uma fake news. Ou seja, o Brasil é um país onde grande parte da população tem uma dificuldade em interpretar um texto. E você colocar palavras de difícil entendimento vai ficar mais fácil ainda de você disseminar uma fake news. Outro problema é que grande parte da população repassa uma notícia sem identificar ela. Também as plataformas digitais favorecem conteúdos que geram mais engajamento, mesmo que sejam sensacionalistas, distorcidos ou falsos. E existe um grande volume de publicações surgindo a todo momento, o que dificulta a verificação. Além do que, como eu já disse, grande parte da população não sabe nem interpretar uma notícia. Para você que acha que fake news é algo que pode passar batido, que não vai influenciar tanto assim, sabe que não é bem assim que a coisa funciona. A gente separou algumas consequências, como o risco à saúde pública. Na pandemia, isso aconteceu bastante. Uma quantidade massiva de notícias falsas acabou sendo circulada, e isso, querendo ou não, trouxe bastante risco à saúde pública. Além de que pode existir, como consequência, o descrédito das instituições da imprensa séria, prova interferência em debates políticos e eleições, e também influencia o mercado financeiro. Para resolver esse problema, a gente separou possíveis 3 estratégias, que foram as seguintes. A primeira estratégia é criar um processo colaborativo onde moderadores revisam publicações, deixando observações e alertas visíveis para os outros usuários. Isso aqui é basicamente aquele sistema de notas do Twitter, onde tu lê um bagulho e depois lá tá escrito assim: notas da comunidade. Aí tá escrito assim: não, isso aqui é uma notícia falsa, porque blá 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 blá. A segunda estratégia é desenvolver um algoritmo de filtragem que analisa textos e imagens e detecta padrões de desinformação e atribui rótulos de alerta automaticamente. Isso aqui é um ponto um pouco sensível, porque ele vai ver se aquilo tem cara de fake news e já colocar automaticamente um selo de fake news, tá ligado? Só que é basicamente isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ler com base em padrões de notícias falsas, e criar um algoritmo, nesse caso não de imagens, mas só de textos, para verificar se aquilo dali é uma fake news, se é mais provável ser uma fake news ou não. E a última estratégia que a gente identificou é um algoritmo onde basicamente ele vai interagir com APIs, bancos de dados, plataformas de agentes verificadores de conteúdo, e ele vai ver se aquela notícia já foi desmentida naquele banco de dados. Só que esse não é o propósito do nosso trabalho. O nosso trabalho tem somente que ver se uma notícia é falsa com base em padrões e com base na quantidade de palavras comumente utilizadas em fake news. Eu acho que agora ficou mais claro. Só que antes de partir diretamente para botar a mão no VS Code e começar a fazer esse algoritmo, eu tenho que aprender Python. Então, pelos próximos dias, provavelmente, eu vou separar algum tempo do meu dia para estudar sobre como funciona isso e também pesquisar como funcionaria um algoritmo desse tipo. Então, hoje eu não tenho mais tempo de fazer isso, mas a partir de amanhã, provavelmente, ou talvez depois de amanhã, porque amanhã eu tenho bastante coisa para fazer, eu já vou separar o tempo para caçar essas videoaulas e também fazer esses resumos, começar a testar esse algoritmo. Se você tem alguma sugestão de um algoritmo que funcionaria para esse caso, claro, contendo lista, dicionário, nada muito complexo, porque enfim, né? Pode me sugerir e enviar o link no GitHub que eu vou dar uma olhada, e eu agradeceria bastante, viu? No próximo vídeo eu já espero estar com esses resumos, já espero estar fazendo um pedaço desse código. Tchau!